cheguei. Anu, você chegou. Cheguei. Olha a minha neta preferida aí. Vovó, por que a titia ainda não está em casa? Eu não a vejo há muito tempo. Vai vê-la daqui a pouco. Que bom, que bom. Querida, Oi? cozinhou o frango que comprei? Não se preocupe, está tudo pronto. Vou voltar para a cozinha. Está bem. Vovô, Oi? está lendo a Bíblia de novo? Estou. Nós acreditamos no Senhor, então temos que ler frequentemente. Nu, você precisa estudar a Bíblia também, para no futuro poder pregar e trabalhar para o Senhor como a sua tia. Vovô, eu decorei um monte de versículos da Bíblia. É mesmo? Recite um para mim, então. Eu vou recitar um que o Senhor sempre diz. Certo, Ótimo. está bem. Pois é com o coração que se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Olhe para ela, a minha neta. Parece que o vovô tem uma sucessora. Pai, mãe, cheguei. Linda, vem cá pra te dar um abraço. Ela Dê um chegou. espaço para Seu. sua tia. Pra você. Obrigada. Mãe, Que bom que finalmente está em casa. pai, tudo bem? Muito bem. Ótimo. Ótimo. Cien, está mais magra. Estou sim. Mas o seu rosto está com uma cor boa. Graças ao Vamos Senhor. nos sentar e conversar. Estou tão feliz. Oh, pegue umas frutas para a sua tia. Está bem. Cien, Pai, você passou 6 meses fora, né? eu passei sim. Aposto que se beneficiou muito. Conte pra gente. Está bem. Calma, deixa respirar primeiro. Mãe, eu não estou cansada. sei. Aqui, sente-se também. Mãe, pai, escutem. Eu trouxe ótimas notícias. O que houve? Sério? O Senhor Jesus, por quem esperamos por tantos anos, voltou. Ele é Deus Todo-Poderoso. Deus Todo-Poderoso? É. Ele está expressando a verdade e fazendo a obra de julgamento, começando com a casa de Deus nos últimos dias. Cien, Hã? você aceitou a Relâmpago do Oriente? Sim, eu aceitei. Não acredito. Por que não debateu essa decisão importante comigo? Você investigou a fundo? Pai, Ei, isso foi desnecessário. Seu temperamento muda rápido demais. Eu Nossa filha acabou de chegar. Seja delicado se tiver algo a dizer. temo que ela escolha sendo errada. Você não pode... Cien, mãe, sei que sempre teve suas opiniões e que faz as coisas do seu jeito. Mas o que lhe deu tanta certeza de que a Relâmpago do Oriente é a volta do Senhor? Bem, nos fale sobre isso. está bem. Ei, apenas ouça o que ela tem a dizer. Vamos. Pai, eu aceitei a Relâmpago do Oriente depois de buscar e investigar a sério. Li muitas palavras de Deus Todo-Poderoso e descobri que tudo é verdade. Deus Todo-Poderoso não só julga a corrupção da humanidade, ele também revela a raiz do porquê as pessoas pecam e resistem a Deus. Essa é a obra de julgamento de Deus nos últimos dias. Só aceitando o julgamento de Deus nos últimos dias e sendo purificados de nossos pecados, podemos entrar no reino dos céus. Certo, já chega. Eu nunca li as palavras de Deus Todo-Poderoso. E não sei se são a verdade. Mas a Relâmpago do Oriente testemunha que só aceitando a obra de julgamento dele e sendo limpos de nossos pecados, podemos entrar no reino dos céus, e eu não posso aceitar isso. O que dizem Romanos? Porque se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Pois é com o coração que se crê para a justiça, e com a boca Ele se faz está fazendo confissão isso de novo para a para salvação. Já somos chamados de justos pela nossa fé no Senhor, e já fomos salvos pela graça. Quando o Senhor vier, ele vai nos arrebatar diretamente para o reino dos céus. Quê? Pai, Olha só, por que está ficando tão bravo? Como não ficar bravo com um assunto tão importante? Às vezes você exagera. papai, beba uma água. Você é muito Vovô, teimoso. não fique bravo, não fique bravo. Sente-se. Você não diz sempre que temos que ser humildes e tolerantes? E se ficar tão bravo a ponto de prejudicar sua saúde? A Nu é muito inteligente. Não se preocupe. Não vou ficar bravo. Agora vá para o seu quarto e faça a sua lição. Está bem. Lembre-se, seja humilde e tolerante. Que boa menina. Pai, beba uma água. Cien, o seu pai está certo. Tudo o que nós precisamos fazer é guardar o nome do Senhor e acreditar que Ele é nosso Salvador, para entrarmos no reino dos céus. Ninguém pode negar isso, não é? Mãe, pai, é verdade que se acreditarmos no Senhor, ganhamos a salvação pela graça. Mas ganhar a salvação significa entrar no reino dos céus? O Senhor Jesus alguma vez disse isso? Por acaso está escrito na Bíblia? Na Bíblia? Acho que a Bíblia não diz nada disso. Ei, Moody, você conhece a Bíblia? Diga-nos.
Parece que isso não está mesmo na Bíblia. Se estivesse, seu pai já teria nos dado a base bíblica. Está bem. Continue, fale. Como o Senhor Jesus nunca disse isso, a ideia de que podemos entrar no reino dos céus se ganharmos a salvação se sustenta? Não são apenas noções e imaginação humanas? Noções e imaginação? É. Podemos basear nossa entrada no reino dos céus nisso? O Senhor Jesus nunca disse que podemos entrar no reino dos céus se ganharmos a salvação, mas todo mundo religioso apoia essa visão. Eles não poderiam estar errados. Pai, o conhecimento do mundo religioso significa que concorda com as palavras do Senhor? Isso representa a vontade do Senhor? Quem é o Senhor do reino dos céus? Quem tem autoridade sobre as normas para a entrada no reino dos céus? Sem base nas palavras do Senhor, dizer que podemos entrar no reino dos céus ou ganharmos a salvação não é mentir e enganar as pessoas? O quê? Pai, sabe a que salvação se refere? Se olhar o contexto da obra de redenção do Senhor Jesus, você vai entender. Contexto? É. Ei, Moody, qual é o contexto? Parece que o seu pai também não sabe. Prossiga. É claro que eu sei. Eu já vou chegar lá. Sério? Você... O livro de Malaquias diz que os israelitas da época estavam pecando cada vez mais e ninguém conseguia manter as leis. Então eles estavam em perigo de ser condenados à morte pela lei. Pai, está totalmente certo. Foi exatamente nesse cenário que o Senhor Jesus foi pregado na cruz como uma oferta pelo pecado para redimir a humanidade. Enquanto as pessoas acreditassem no Senhor, confessassem seus pecados e se arrependessem, seriam perdoadas. E elas poderiam desfrutar da paz, alegria e graça abundante do Senhor. É o verdadeiro significado da salvação na Era da Graça. Então isso que é ganhar a salvação. É. Então, a salvação só diz respeito a ter seus pecados perdoados e não ser condenado pela lei. Olhe, o que nossa filha está explicando faz sentido e se encaixa na Bíblia. Ela explica com mais clareza que você. Por que tossir? Ela explica melhor que você. Ei! Você está totalmente certa. Vamos sentar e continuar. Está bem. Pai, acreditamos no Senhor e ganhamos a salvação pela graça. Mas ainda podemos mentir e pecar e não escapamos das amarras e limitações do pecado. Deus diz: sereis, pois, santos, porque eu sou santo. Todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Ora, o escravo não fica para sempre na casa. O filho fica para sempre. Deus é santo. Ninguém que não seja santo pode ver o Senhor. O reino dos céus é comandado por Deus. É um lugar santo. Como Deus poderia permitir que pessoas que costumam pecar e resistir a Ele entrem no reino dos céus? Pai, estou certa sobre isso? Isso parece correto. Então, mesmo que acreditemos no Senhor e ganhemos a salvação pela graça, não significa que estamos qualificados para entrar no reino dos céus. Salvação e entrar no reino dos céus são coisas completamente diferentes. Moody, escute-a. A comunhão dela está totalmente certa. Você está certa, ainda pecamos frequentemente. Mas a oferta pelo pecado do Senhor Jesus é eternamente eficiente. Desde que confessemos nossos pecados ao Senhor e nos arrependamos, Ele vai nos perdoar. Está escrito em Romanos: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? O Senhor já perdoou todos os nossos pecados e não nos vê como pecadores. Então não estamos mais em pecado. Certo. Não significa que podemos entrar no reino dos céus? É isso que os pastores e presbíteros dizem. O que eles dizem? O amor de Deus não tem limites. E sua graça é infinita. Não importa que pecamos no passado, pequemos no presente ou no futuro. Desde que cheguemos diante do Senhor, confessemos e nos arrependamos. O Senhor vai nos perdoar. Quando o Senhor vier, Ele vai nos levar direto para o reino dos céus. Puxa, mãe, que imitação boa. É que já ouvi muito. Mas, mãe, se seguirmos a ideia de que a oferta pelo pecado do Senhor Jesus é eternamente eficaz, de que não importa quantos pecados cometamos, o Senhor vai nos perdoar. A Bíblia também diz: porque se voluntariamente continuarmos no pecado depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifícios pelos pecados, mas uma expectação terrível de juízo e um ardor de fogo que há de devorar os adversários. Como podemos explicar isso? Bom, Quer dizer que, se não praticarmos as palavras do Senhor e pecarmos intencionalmente, o Senhor ainda vai nos condenar? Isso mesmo, mãe. Aqui, sente-se. Mãe, pai, pensem só.
Se ganhamos a salvação, temos os pecados perdoados e podemos entrar no reino dos céus porque acreditamos. Não quer dizer que todo mundo que acredita no Senhor Jesus pode entrar no reino dos céus? É, sim. Então, por que o Senhor Jesus disse: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus? Ele também disse: muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. O reino dos céus é tomado à força, e os violentos o tomam de assalto. Como essas palavras seriam cumpridas? Certo. E também, quando o Senhor retornar nos últimos dias, ele vai separar as ovelhas dos bodes, o trigo do joio e os bons servos dos maus. Como essas profecias vão ser cumpridas? É verdade. O Senhor Jesus diz isso claramente. Parece que nem todos cujos pecados foram perdoados vão entrar no reino dos céus. Como pudemos ter nos enganado? Qual é o problema agora? Cien, continue. Sien, seu pai quer que continue. Pai, mãe, a oferta pelo pecado é eternamente eficaz, mas temos que ver para quem. Não é para todo mundo. A oferta pelo pecado é eternamente eficaz para aqueles que alcançam o arrependimento verdadeiro. Pessoas que amam a verdade e que querem praticar as palavras do Senhor e lhe obedecer. Por causa de sua natureza pecaminosa, ainda mentem e pecam involuntariamente. E às vezes elas se rebelam contra o Senhor. Essas coisas são perdoadas. Se conhecermos bem o caminho verdadeiro, mas pecarmos deliberadamente, a oferta pelo pecado não é mais eficaz. E não somos qualificados para entrar no reino dos céus. Não acham que o que eu digo é verdade? É verdade, sim. Então me diga, que tipo de pessoa pode entrar no reino dos céus? Sobre o tipo de pessoa que pode entrar no reino dos céus, o Senhor Jesus disse: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. As palavras do Senhor Jesus não podiam ser mais claras. Só os que alcançam o verdadeiro arrependimento e se tornam pessoas que podem fazer a vontade de Deus vão entrar no reino dos céus. Então é assim. Aham. Diz que só os que alcançam o verdadeiro arrependimento e se tornam pessoas que podem fazer a vontade de Deus vão entrar no reino dos céus, e isso se encaixa nas palavras do Senhor. Então me responda uma coisa. Nesses anos de crença no Senhor, temos sido humildes, tolerantes, temos sofrido e carregado a cruz conforme o Senhor quis. Temos pregado e trabalhado pelo Senhor. E mesmo quando passamos por perseguição e sofrimento ou somos presos e torturados, não negamos o nome do Senhor. Esses não são sinais de arrependimento? Exato. Como crentes no Senhor, podemos admitir que somos pecadores. Quando pecamos, somos capazes de chegar diante do Senhor, chorar, nos arrepender, orar e confessar nossos pecados. Implorar para que o Senhor nos perdoe. Então, isso não é arrependimento? Mãe, pai, é verdade que depois que acreditamos no Senhor, fazemos boas ações. Mas ainda nos rebelamos e resistimos ao Senhor. Somos arrogantes e convencidos, egoístas e gananciosos. Vivemos para satisfazer nossa vaidade. Invejamos e odiamos os outros em nosso coração. E ainda podemos mentir e enganar. Mesmo quando oramos, tentamos dizer coisas lisonjeiras para agradar ao Senhor. Isso é arrependimento verdadeiro? O Senhor Jesus exige que sejamos pessoas honestas. Mas nós conseguimos? O Senhor Jesus requer que amemos a Deus com todo o nosso coração, nossa mente e nossa alma. E ao próximo como a nós mesmos. Já fizemos isso? Não conseguimos praticar as palavras do Senhor nem guardar os mandamentos dele. Ora, isso é arrependimento de verdade? Não é mesmo. Querido, nossa filha tem razão. Quando pecamos, podemos chorar, ficar diante do Senhor, orar e confessar nossos pecados. Mas o que acontece depois disso? Secamos os olhos, nos levantamos e continuamos mentindo, pecando e pecando. Isso é só arrependimento, não tem mudança. Todos dizemos, Cristo é o Senhor da minha casa. Mas, na verdade, queremos estar no comando. Assim, eu não me submeto a você, nem você a mim. Ficamos acima dos outros, tentamos comandar tudo e fazer com que todos nos ouçam. Chega. Durante reuniões e sermões, costumamos exibir nossas obras. Nos gabamos para fazer os outros nos admirarem. Chega. Isso não é se vestir de pecado, se cobrir de culpa. Nós somos assim. E ainda queremos entrar no reino dos céus? Claro que isso é impossível. Exato. Dê um tempo para o seu pai pensar, vai. Tudo que minha filha diz é verdade. Nos últimos anos, trabalhei para o Senhor e pratiquei boas ações. Mas essas coisas sempre fazem
com que eu exiba minhas qualidades e me sinta superior. Quando prego e trabalho, costumo me exibir para fazer os outros me admirarem. Eu oro ao Senhor e me confesso, mas volto a fazer as mesmas coisas. Isso não é arrependimento verdadeiro. Moody, de verdade, o que está fazendo murmurando aí? Tem um ditado que diz: quanto mais se cava um poço, mais limpa é a água. Quanto mais abertamente se compartilha as coisas, mais claras elas ficam. Quanto mais comungamos sobre a verdade, mais radiante fica nosso coração. Não é? Devemos ouvi-la bem, não é, Moody? Mas eu estou ouvindo. Hã? E a ficha já caiu? Olha o que está perguntando. Eu sou lá esse tipo de pessoa insensata? Ele sabe fingir bem. Cien, Pai, tudo o que você disse até agora faz muito sentido. E eu estive pensando. graças a Deus. Quero que me conte mais especificamente sobre o que significa arrependimento verdadeiro. Hã? Pai, será que você se lembra do que Mateus 22, 37 e 39 diz? Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. E o segundo semelhante a este é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Amém. Também tem a profecia em Apocalipse. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Com base nas palavras do Senhor, pelo que eu entendi, o verdadeiro arrependimento é quando as pessoas não pecam mais nem resistem a Deus. Quando a natureza pecaminosa dentro de nós se torna limpa. Quando praticamos as palavras de Deus, vivemos sob elas e não nos rebelamos nem resistimos mais a Deus. E quando nos despendemos por Deus somente por amor a Ele, sem nenhuma intenção em troca. É quando tudo o que fazemos é só para obedecer a Deus e retribuir o seu amor. Isso é o arrependimento sincero. E só assim podemos entrar no reino dos céus. É exatamente isso. Pai, pense só. Qual de nós crentes no Senhor alcançamos o arrependimento verdadeiro? Bom, Pense naquelas pessoas espirituais famosas, os pastores e presbíteros, mesmo que estejam familiarizados com a Bíblia, que possam trabalhar e sejam capazes de fazer boas ações. Quem entre eles escapou das amarras do pecado e alcançou o arrependimento verdadeiro? parece que ninguém na verdade, não é? Pois é. Por todos esses anos também quisemos escapar das amarras do pecado. Mas por que não conseguimos? É realmente um problema. Porque os crentes no Senhor não podem escapar das amarras do pecado. Vamos ler 2 passagens das palavras de Deus Todo-Poderoso e entender isso. Claro. Certo. Mire, eu vou ler a primeira. Certo. Chega Mas pra espere, lá. você... Chega. Às vezes não acredito nessa mulher. Embora Jesus tenha feito muita obra entre os homens, ele apenas completou a redenção de toda a humanidade e tornou-se oferta pelo pecado dos homens. E não livrou o homem de todo o seu caráter corrupto. Salvar o homem plenamente da influência de Satanás não exigiu apenas que Jesus tomasse os pecados do homem como oferta pelo pecado, mas também exigiu que Deus fizesse uma obra maior para livrar o homem completamente de seu caráter que foi corrompido por Satanás. E assim, depois que os pecados do homem foram perdoados, Deus voltou para a carne para guiar o homem até a nova era. E começou a obra do castigo e julgamento, e essa obra tem trazido o homem a um reino superior. Amém. Eu leio a próxima. Um pecador como você, que acaba de ser redimido e não foi mudado ou aperfeiçoado por Deus, pode ser segundo o coração de Deus? Internamente, você é assolado por impurezas, é egoísta e ignóbil, mas ainda deseja descer com Jesus. Você pulou uma etapa em sua crença em Deus. Você foi meramente redimido, mas não foi mudado. Para você ser segundo o coração de Deus, Deus deve fazer pessoalmente a obra de mudar e limpar você. Se você é apenas redimido, será incapaz de alcançar a santidade. Dessa forma, você não será qualificado para compartilhar as boas bênçãos de Deus, pois você perdeu um passo na obra de Deus de gerenciar o homem.
que é o importante passo de mudar e aperfeiçoar. Assim, você, um pecador que acaba de ser redimido, é incapaz de herdar diretamente a herança de Deus. Amém. Isso deixa tudo tão claro. Deixa mesmo. As palavras de Deus Todo-Poderoso revelam todos os mistérios da obra de Deus. Na era da graça, o Senhor Jesus só fez o trabalho da redenção. Só perdoou os pecados do povo. Ele não resolveu nossa natureza pecaminosa e caráter satânico. Nossa natureza pecaminosa é a raiz do porquê pecamos e resistimos a Deus. É bem mais séria e bem mais teimosa do que o pecado. É isso mesmo. Se não resolvermos nossa natureza satânica, não tem como escapar das amarras do pecado e alcançar o verdadeiro arrependimento. Olha, pai, mãe, vou lhes dar um exemplo e vão entender. Está bem. Imaginem que um ladrão foi preso e levado para julgamento no tribunal. O juiz era misericordioso e queria dar outra chance ao ladrão, então perdoou o crime dele. Mas isso não significa que o ladrão não voltaria a roubar depois disso, não é? Não, claro que não. E não significa que a natureza do ladrão tenha mudado, não é? Não, tem um ditado que Exatamente. diz: é mais fácil mover rios e montanhas do que mudar a natureza de uma pessoa. Se a natureza de ladrão dele não mudar, ele vai voltar a roubar. Exatamente. Cien. Oi? Tenho que admitir, foi uma ótima metáfora. Então, o Senhor Jesus nos disse que ele voltaria. A volta dele é para fazer o trabalho de salvar e purificar completamente a humanidade. Deus Todo-Poderoso veio nos últimos dias e, com base no trabalho de redenção do Senhor Jesus, ele expressou a verdade e iniciou a obra de julgamento começando pela casa de Deus para resolver nossa natureza pecaminosa e caráter satânico. Graças a Deus. Fomos corrompidos profundamente. Estamos cheios do caráter satânico. Frequentemente resistimos e nos rebelamos contra Deus. Só ter nossos pecados perdoados está longe de ser o suficiente. Verdade. Precisamos experimentar o julgamento e o castigo de Deus para ver a verdade de como estamos profundamente corrompidos por Satanás. E vir a nos odiar seriamente e nos arrepender verdadeiramente a Deus. Precisamos disso antes de podermos praticar e viver pela palavra de Deus. E nos tornarmos pessoas que podem de fato obedecer a Deus e fazer a sua vontade. É assim que ganhamos a salvação completa e entramos no reino dos céus. Graças a Deus. Isso mesmo. A obra de salvação de Deus é muito prática. Parece que se realmente quisermos fugir das amarras do pecado, nos arrepender de verdade e entrar no reino dos céus, ainda precisamos passar pela obra adicional de julgamento e purificação de Isso Deus. mesmo. Nestes anos, crendo no Senhor, confiei nas minhas noções e imaginação. Achei que se o Senhor perdoasse meus pecados, eu seria capaz de entrar no reino dos céus e que ser salvo uma vez era ser salvo eternamente. Por isso, quando testemunhavam a obra dos últimos dias de Deus Todo-Poderoso, eu não buscava nem investigava. Quase perdi minha chance de receber o Senhor. Pai, Foi mesmo. Na questão de entrar no reino dos céus, não baseei meus pensamentos nas palavras do Senhor. Em vez disso, ouvi os pastores e presbíteros. Eu fui tão burro. Cien, pai. você é mais inteligente que nós. Você conseguiu receber o Senhor e ser levada para diante do trono antes de nós. Graças a Deus. Isso cumpre totalmente a profecia do Senhor. Assim os últimos serão primeiros, e os primeiros serão últimos. Mude, nós temos que alcançá-los. Mas não podemos buscar sozinhos. O quê? Temos que levar todos os irmãos e irmãs da igreja conosco. Pai, está dizendo... Depois do jantar, chamarei os irmãos e irmãs para investigar a obra de Deus Todo-Poderoso dos Isso é últimos dias. maravilhoso. Vovô, tem alguma coisa queimando? Ai, não, meu O frango. quê? O frango? Mãe, eu vou Sua te ajudar. memória é muito ruim. Vá com calma.